Deixa eu falar para vocês por que eu uso açafrão da terra, cúrcuma, ou conhecido como gengibre amarelo. O nome científico é cúrcuma longa, tá bom? Por que eu utilizo ele em todos os meus programas que tem plano alimentar, seja no consultório com os meus pacientes, seja no De Bem com a Balança com as minhas amigas do BBB, seja no Fitonutri com as minhas amigas do Fitonutri. Bem, porque o açafrão verdadeiramente é um dos alimentos que eu conheço que tem mais poder medicinal. Então, assim, os alimentos naturais são muito poderosos, mas o açafrão, a gente tem um poder medicinal muito grande nele. Ele é muito utilizado há décadas, milênios, né, pela medicina indiana, tá? Pela medicina indiana ele também é utilizado. E o que a gente acaba vendo aí? O que a gente acaba percebendo nele? Que o açafrão, ele tem um poder medicinal muito grande, porque ele tem um componente chamado curcumina, que vem do curcuminoide, ou seja, que é justamente a nossa proteção. E é justamente essa curcumina que vai auxiliar aumentando a nossa proteção e prevenindo o nosso organismo de doenças. Vou te explicar como utilizar, identificar se não é o falso, porque tem açafrão falso sim, e como melhorar a absorção. Então vamos lá. Primeiro você tem que entender que a curcumina, ela realmente protege o nosso organismo. É justamente ela que vai auxiliar nesse processo, quando falamos de açafrão, de ser antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano, antioxidante. Então, só pelo fato de ele ser antioxidante, ele manda, por exemplo, um elétron ali para os radicais livres, deixando mais estável, fazendo com que eles sejam eliminados do nosso organismo de uma forma muito mais estável e assim não nos comprometendo e prevenindo doenças degenerativas, como por exemplo Parkinson, Alzheimer, demência, próprio nosso doenças como problemas, aí não é degenerativas, mas doenças crônicas como por exemplo cardiovasculares, doenças inflamatórias como artrite. Então assim, nós temos muita proteção, síndrome metabólica que vem da obesidade. Então, assim, é muito interessante utilizar. Tanto que ele tem na sua composição, essa curcumina, ela auxilia como um paracetamol. Isso mesmo. Então, ela diminui febre, protege o nosso organismo, ela diminui aquelas dores, por isso até das dores articulares, tá? Ela previne resfriados. Então, você tem que saber utilizar, justamente. Também auxilia a diminuir a questão das células adiposas, que seria o aumento da gordura corporal também. Então, nós temos um controle nessa produção dessas células adiposas. Então, isso é muito importante, porque nós acabamos conseguindo, assim, ter um organismo mais saudável. Então, vamos ali citar algumas doenças que eu já falei, né? Então, gripe, resfriado, artrite, artrose, gota, dor de garganta, dores inflamatórias que eu já falei, problemas cardiovasculares, porque limpa os nossos vasos sanguíneos. Então, assim, auxilia mesmo essa limpeza, protege as nossas células que podem ter modificações. Então, quando nós colocamos alimentos saudáveis, nós estamos protegendo as nossas células, diminuindo a produção de radicais livres, como já disse anteriormente. Verdade seja dita, o açafrão deveria estar na mesa de todo mundo, deveria fazer parte do nosso dia a dia. A curcumina, ela é tão estudada hoje, esse curcuminoide é tão estudado, que eles são colocados como um dos alimentos mais poderosos da medicina natural. Então faz muito sentido você fazer uso dele. E logicamente, por ser assim tão hoje procurado, ele é realmente muito procurado. Existem aí o processo de falsificação. Então, eu quero já falar dele para você. E aí, depois eu vou continuar falando mais um pouquinho como nós vamos utilizar. O açafrão, ele é justamente assim, ó, bem escuro, tá vendo? Vou até tentar abrir aqui. Ele é bem escuro, é amarelo laranja. Ele não é clarinho. E como que eu sei se ele é falsificado? Porque ele é um amarelo mais claro, porque normalmente misturam nele amido de milho. Então, assim, vou te dar 3 dicas aqui para você entender como que você vai identificar na hora se ele é ou não é falsificado. Primeiro que ele é esse amarelão, ele é quase laranja, né? Ele é forte mesmo a cor dele, tá vendo? Bem forte. Segundo, que normalmente falsificado ele não tem cheiro. E, gente, o açafrão tem um cheiro muito forte, tá? É um cheiro forte mesmo. E o gosto dele é muito forte. Então, se você tá sentindo um cheiro forte de açafrão, é um cheiro até meio amadeirado, assim.
Se você tá sentindo, então é porque ele é forte, e laranja é porque ele é realmente verdadeiro. Outra questão, ele é... Então são 4, cor, cheiro, sabor. Se você colocar na água, quando nós compramos o açafrão, que ele é misturado, ele tem um sabor mais adocicado. Ele é mais fácil de ser, né, bebido, tá? Ele é mais fácil. Então também não é verdadeiro, porque o açafrão verdadeiro, ele tem um gostinho mais amargo. Ele é mais forte mesmo. E por último, então é o gosto, por último aqui não falta. Você pega uma colher de sobremesa dele, coloca numa panela e pega 2 colheres de água, 2, 3 colheres de água e deixa ferver e desliga o fogo e vai mexendo. Se ele diluir e ficar aguado, ele é açafrão. Se ele ficar pastoso, se você tá vendo que ele tá ficando pastoso, ele é misturado, tá? Então já fica aí para você entender se ele é falsificado ou se ele é natural, tá? Outra coisa, o açafrão, ele vai ter um benefício muito maior se você utilizar ele com gordura e com peperina, que a peperina nós vamos conseguir principalmente na pimenta preta, tá bom? Então, a absorção da curcumina, ela é muito rápida e é muito fácil ser eliminada pelo fígado. Muito, muito, muito fácil, tá? Desculpa, metabolizado pelo fígado e muito fácil ser eliminada, tá? Corrigindo aí, pelo nosso organismo. Então, o que nós temos que entender? Que nós temos que ter uma absorção melhor para que ela possa, então, já fazer sentido aí no nosso organismo, entrar aí nas nossas células e realmente fazer o benefício que nós queremos. Então, nós trabalhamos aliada a outros alimentos que são poderosos. Então, a peperina da pimenta preta, você não vai colocar a mesma quantidade nunca de açafrão e de pimenta. Pimenta a gente coloca ali só um pouquinho, assim, você só coloca só para dar uma pitada, que a gente diz, né? Só para dar um saborzinho assim, você dá uma pitadinha de pimenta. E outro que você pode colocar aí, se você utilizar meia colher de açafrão, meia colher de chá de açafrão, você pode utilizar 1/3 de colher de óleo de coco, tá? E uma pitada de pimenta em 50 ou 100 ml de água. E se for água morna, é até melhor. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque o açafrão ele precisa da gordura, para ele ter uma melhor absorção, assim como da peperina. A água morna auxilia a rápida absorção e metabolização do que nós estamos fazendo. Seu corpo não precisa aquecer toda essa água. Então, como tudo é muito rápido, quando você faz com água morna, você auxilia esse processo. Você acelera esse processo, você colabora com o seu corpo, tá? E se você fizer logo em jejum, seu organismo está limpinho. Então, rapidamente, ele já vai identificar e já vai fazer, aí você já pode beber, você já vai perceber os benefícios. Então, nós utilizamos verdadeiramente o açafrão em jejum, pela manhã, e fazemos essa misturinha. Eu aconselho você fazer, normalmente, pelo menos aí, um mês. Faz um mês aí direto, depois você troca. Eu gosto sempre de trocar os shots, as águas saborizadas, porque nós temos um mundo de alimentos naturais. E se nós utilizarmos aí de 15 a 30 dias e depois trocarmos, nós já vamos vendo os benefícios, tá bom? Você vai ver o benefício a longo prazo. Então vamos lá. Eu utilizo muito no processo de emagrecimento, muito, porque ele auxilia realmente a diminuir gordura, porque ele controla tanto essa questão da célula adiposa, como ele realmente controla toda a questão da síndrome metabólica que leva ao excesso de peso. Obesidade e excesso de peso são o quê? Inflamações. Então, se eu utilizo um alimento que vai diminuir a minha inflamação, logo ele vai auxiliar a diminuir o quê? O excesso de peso e até as celulites, que também é inflamação. Então, você começa a colocar ele porque ele vai ser... ele vai te auxiliar a limpar seus vasos sanguíneos, né? Então, isso é importante. Ele auxilia também o controle da pressão, tá? Pressão arterial. Então, quem tem pressão alta pode fazer o uso dele, que é muito benéfico para a nossa saúde. Ele auxilia também a diminuir a questão do açúcar no nosso organismo. Então, uma pessoa que é diabética ou pré-diabética pode utilizar. Ele não tem fibras, ele não vai te dar saciedade, mas ele tem outros mecanismos e outros componentes que auxiliam nessa melhora. Então, nós estamos fazendo aqui a construção de uma alimentação para você. Estamos falando do momento da manhã, o porquê que eu usaria logo pela manhã. Tá? Então, nós já vamos ter da síndrome metabólica. Então, nós vamos ter o quê? A questão da pressão, questão de problemas cardiovasculares, ele ajuda a diminuir a célula adiposa, lógico, ele vai diminuir a circunferência abdominal, porque quando a gente emagrece, a gente diminui a circunferência abdominal e automaticamente vai diminuir o seu peso, aumentando assim a sua saúde,
prevenindo assim o seu organismo. Então ele tem sim, ele deve fazer parte sim da sua alimentação diária, tá bom? Durante o processo de pelo menos aí uns 30 dias. Outra questão muito importante é você entender quem não pode usar. Por exemplo, o açafrão não deve ser usado por mulheres grávidas, principalmente em quantidades em relação a shots. Às vezes tá num tempero, ok. Mas em shots ele é concentrado e ele pode levar o quê? Um aborto, isso mesmo. Então nós não utilizamos. Mulheres que amamentam também devem ser sempre orientadas pelo seu nutricionista, pelo seu médico. Por quê? Porque pode levar, às vezes, uma cólica ao seu bebê. Então, também não deve ser utilizado. Sempre essa questão de quem está amamentando, quem é gestante, tem que ter um acompanhamento diferenciado. Outra questão, quem faz uso de anticoagulantes? Quem faz uso de anticoagulante precisa conversar com o seu médico. Normalmente não é indicado assim, só se o seu médico liberar. Porque você já toma um anticoagulante. Se você sofreu alguma vez na vida com trombose, fez tratamento, não toma mais, é um alimento indicado sim, porque ele auxilia a prevenção. Mas se você faz uso, o mais interessante verdadeiramente é conversar com o seu médico e não fazer uso assim, sozinha, porque você precisa entender o que você está usando e que você, nesse momento, não é uma pessoa que se enquadra em todos os usos dos remédios naturais sem orientação. Porque, como eu falo, são remédios. E remédios têm efeitos. E nós queremos que tenha um efeito positivo, mas se você toma um remédio farmacológico, o que você precisa entender? Que você precisa seguir, sim, uma orientação devido a alguns efeitos colaterais que eles podem proporcionar quando misturado com outros alimentos ou remédios. Então, você agora precisa ter um cuidado maior, tá bom? De uma forma geral, você não tem que ter muito segredo para usar açafrão. Você coloca ele no seu tempero na sua comida, pode colocar no feijão, num molho. Usa pouco porque ele é forte, mas coloca no feijão, num molho. Você quer deixar aquela batata mais amarelinha? Você coloca um pouquinho na água que você está cozinhando. Você quer fazendo uma sopinha de legumes? Coloca um pouquinho na água que você está cozinhando. Eu, às vezes, misturo um pouquinho de açafrão e um pouquinho de colorau no meu feijão. A cor fica linda, sabe? Fica uma cor bonita e um sabor gostoso. Fica muito saboroso. Lógico, tudo com muita moderação. E também, já acabei de falar, que você pode colocar nos shots ou você pode colocar em sucos também. É muito normal em suco verde a pessoa colocar um terço aí de uma colher. Mas como ele tem um sabor forte, às vezes é mais fácil você fazer um shot, tomar um gole rapidinho, do que fazer uma quantidade de suco significativa e ter que tomar no meio do seu suco. Então, ao você fazer o shot, você vai ter um benefício até maior e mais rápido. Por quê? Porque você aquece a água, você está usando óleo de coco, você colocou pimenta e às vezes o suco não vai ter todos esses componentes. Então, vamos colocar aqui novamente uma receita prática para você fazer uso aí durante 30 dias, que seria bem legal. Você pega 50 ml ou 100 ml de água, se você achar que foi muito forte. Coloca um terço dessa colher aqui de açafrão, desse verdadeiro, um terço de uma colher de chá, tá bom? De açafrão. Uma pitada, vamos lá de novo, 100 ml de água morna, 100 ml de água morna. Um terço de uma colher de chá de açafrão puro. Uma pitada de pimenta preta. Um terço de uma colher de chá de óleo de coco, mistura. E pode espremer meio limão, que a gente enriquece ele com vitamina C, que ajuda tudo. O limão, a vitamina C ajuda a absorção de muitos nutrientes, né? E aí você vai tomar pela manhã durante o período de 30 dias e você vai ver como você está. E aí depois de 30 dias você pode trocar o shot ou a água saborizada por uma outra, né? Por uma outra sugestão que também faça sentido na sua vida. Eu espero que você realmente tenha gostado e que esse vídeo realmente faça sentido. E se ele realmente gostou, e se realmente você falou, nossa, eu quero colocar em prática, você vai fazer o seguinte, você chegou até aqui, você vai comentar, você vai curtir, comentei, curtir, você vai compartilhar com alguém, tá bom? Porque isso é muito legal, porque a gente tá criando uma enorme comunidade. E você vai também se inscrever no canal, tá? Falar, Nutri, já me inscrevi, cheguei até o final. E olhar sempre as nossas descrições. Eu ainda tô organizando todas as descrições, não sei quando você está vendo,
mas eu sei que nós estamos com o andamento agora de um desafio Fitonutri. Nós já estamos no 16º dia e está tendo resultados maravilhosos. E o que é o desafio Fitonutri, né? Quem participa desse desafio é justamente aquelas pessoas que desejam usar a fitoterapia de uma maneira mais prática e aprender como usar. E eu abro eventuais desafios rápidos de 30 dias. E no momento nós estamos e nós vamos ter mais para frente. Então, quando tem um WhatsApp aqui ou um link aqui de e-mail para você se inscrever e eu te mando quando tiver um próximo curso aberto, tá bom? Ou de Bem com a Balança, que eu acho que no momento também não tá, mas quem sabe esteja, dá uma olhada aqui na descrição. E é um curso que também eu faço só sobre reeducação alimentar. Então, sempre tem novidade. E também abaixo, futuramente, eu vou colocar aí a apostila dos chás medicinais que eu fiz. E assim que você, se não tiver hoje, você se organiza e volta depois e pega, porque você vai estar me seguindo, tá vendo? Então você vem aqui dar uma olhada. Eu espero que você tenha gostado de tudo e que todas essas orientações façam sentido na sua vida. E depois você me conta. Um beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!